vou começar aqui falando do Coutinho, cara. É um jogador que tem uma técnica muito acima dos demais, é um cara que sobra, mas é a questão física, né? É o problema físico que acaba impedindo ele de performar da forma que a gente imagina. Mas assim, tem tudo pra deslanchar. Tá fazendo uma pré-temporada pelo Vasco, no passado ele não conseguiu fazer. O Vasco tá se entrosando, tá pelo menos nesse início de temporada se mostrando um pouco melhor, mas é também uma temporada muito longa. O Coutinho, pra mim, se tiver bem fisicamente, vai ser um dos melhores do Campeonato Brasileiro, com certeza. É um cara que sobra muito, assim, é muito acima tecnicamente. Você vê um domínio, numa tirada, assim, você vê que é muito diferente. Mas, cara, eu acho que o Vasco ainda briga por pouco. Acho que sonhando muito alto, assim, vai brigar por uma pré-Libertadores, até então, pelo menos, né? Mas o Coutinho é um cara que eu sou muito fã, como pessoa, como jogador. Acho que tem tudo para deslanchar aí. Mas aí é questão física também, mesmo a questão do Neymar, a gente nunca sabe se vai conseguir manter uma forma, se vai ter uma sequência de lesão. Infelizmente também tem coisa que foge do controle do cara, e aí não dá para medir. Mas é um cara muito acima, sou muito fã, e realmente ele tá querendo, mas vamos ver se vai conseguir corresponder às expectativas aí que tanto colocam também. Também acho que o Vasco não vai sonhar muito alto nesse momento. Acho que o Vasco está num processo. Eu acho que num processo até bem animador, porque há pouco tempo estava jogando, lutando para não cair, jogando Série B. Então, eu acho que era um processo bem animador. Teve tudo com a 777, teve tudo um problema e tal. Então, o Vasco está num processo ainda. Respeitar o processo, ter paciência com o processo. Eu acho que o Vasco está caminhando devagar, mas está caminhando. E o processo do Vasco também é tudo muito diferente, né? O Vasco tem uma SAF, encaixa e tal, tu começa a sonhar, do nada a SAF desmorona, descoberta um monte de coisa errada na empresa por trás. Então, com o Vasco tudo é mais difícil também. Mas o Vasco já ano passado se permitiu sonhar, chegou numa semifinal de Copa do Brasil. Se o Hulk não acerta uma bola de chapa na gaveta, cara, tudo podia mudar. Às vezes, uma bola muda tudo também, é futebol. Mas o Vasco, por mais que eu acho que chegou mais longe do que deveria, se permitiu sonhar. Isso aí já muda completamente o processo, a paciência do torcedor também. E aí com o tempo também tudo pode mudar. A gente não sabe o que vai acontecer se o Vasco vai ser vendido ainda esse ano, para quem vai ser vendido. Então, tudo isso pode mudar muito rápido. O Botafogo, em 2020, estava jogando uma Série B, 20 ou 21, né? Não lembro. E aí tudo muda da noite pro dia, assim, futebol é muito rápido. É verdade, mano. Tipo, o processo do Vasco. O Vasco chegou na semifinal de Copa do Brasil, cara. Quase passou. Eu acho que ali tinha ultrapassado até o limite que eu achei que poderia chegar. E, enfim, mano, é isso. É bem animador pro torcedor do Vasco. Eu acho que as expectativas estão altas. Acho que o Vasco tem um time até que ok. É claro, falta um pouco. Ainda o Verratti entregando bastante. Acho que ele tem 4 gols em 5 jogos. Me corrija se eu estiver errado. Mas entregando. São 5? Vou pesquisar aqui para você, vai falando aí. Mas, enfim, eles têm um 9 excelente. O Verratti é excelente. O Verratti é muito bom. E acho que pode sonhar, cara. Eu acho que o Vasco pode sonhar. Tem um limite, tem um teto, é claro. Não pensem que o Vasco vai brigar por Brasileirão, vai brigar por... Não, calma. Mas está num processo e é bem animador. Torcedores vascaínos. É bem animador. Eu quero dizer que eu discordo de muita coisa que foi dita aqui. Cara, eu não vejo esse time do Vasco assim, vai sonhar, que não sei o quê, porque a torcida do Vasco, ela é uma torcida muito carente por conta de tudo que tem acontecido. O Igor desmoronou ali, né? O Igor desmoronou. É uma torcida muito carente. Por causa Cara, dos esse time últimos do anos. Vasco. Esse time do Vasco é melhor que o do Fluminense. Ouso dizer. A gente vai Ah, também acho. Vai chegar. O do Fluminense é mais desesperador que o do Vasco. Meu Deus. Pelo momento, sim. Pelo elenco, acho que não. Nome a nome, também não acho. Falando aqui do Vasco, cara, porque a minha mãe é vascaína, né? E aí, assim, o Vasco ganha, ela já tá vascaína vacinada, né? Ela fala, todo ano isso aí. Vai pegar um time bom, vai perder. Quando pegar o Botafogo, vai perder. Quando pegar o Flamengo, vai perder. E aí teve Vasco e Volta Redonda. 2-2.
eu voltei quando eu estava chegando em casa para falar com a minha mãe, ela falou assim, tá vendo? Pegou um time um pouquinho melhor, já não conseguiu ganhar. Eu Volta Redonda. Eu falei, e eu já tinha falado isso aqui, quando pegar time melhor, tiver um time, um jogo com mais teste, clássico, Volta Redonda tá na Série B. Cara, o time do Vasco, eu não consigo ver, pré-Libertadores, eu acho que é um sonho assim, se abrir G9. Então, Exatamente. Também vejo dessa forma. Se não for 9, esquece. Para mim é time de meio de tabela, 11º, 12º, 13º. E se piora um pouco o nível que está hoje, é briga contra o rebaixamento. Porque a gente vai ter um O Vasco Brasileirão tá na Sul-Americana? muito forte. O Vasco o quê? Sim. Tá na Sul-Americana? Está Dá pra sonhar? Sul-Americana. Dá para sonhar porque o torneio da Sul-Americana, como o Igor já diz aqui muitas vezes, é um torneio fraco, né? Não vou falar as sonhar, palavras exatamente como ele chama Sul-Americano, mas é um torneio fraco. O Cruzeiro do Diniz chegou, pô. O Guilherme mandou que o problema hoje do Vasco é técnico. Time tem, não sei se tem elenco. Então, só para pontuar isso também, acho que a gente não citou. Para mim, o Carille foi um grande erro do Pedrinho, assim. Sou muito fã do Pedrinho, mas acho que não iria no Carille. Acho que é comprar um barulho desnecessário, assim. Acho que não vale a pena. E concordo com o que ele falou também, o Guilherme falou nos comentários. Acho que o melhor reforço do Vasco, assim, foi a volta do Jair e do Paulinho. Acho que agrega muito pro meio campo do Vasco. Acho o Paulinho muito bom. Mas eu acho que, ao contrário do Caio falou aí, eu não sei se a torcida do Vasco tá muito animada também, mas eu acho que o Vasco tem um 11 ok, assim, acho que um 11 inicial ok. E aí, sonhar para uma Sul-Americana é meio complexo, é muito longa a temporada também, não dá para saber. Mas o que eu digo é que no ano passado, com um time talvez inferior, o Vasco já conseguiu sonhar. Chegou numa semifinal de Copa do Brasil, aí semifinal já tá ali a 2 passos de uma final, 1 passo de uma final no caso. Mas eu acho que assim, foi um grande erro o Carille, acho que eu não iria no Carille, não compraria esse barulho. E aí acho que essa é a grande preocupação do Vasco. Acho que não chega nem até o meio do ano, mas vamos ver. Eu acho que assim, Carille pra mim é erro. Acho que o Vasco nas condições que tem. Também o Vasco ainda é atrativo. O Vasco ainda tem uma torcida gigante. O Vasco ainda tem uma marca grande. Não tá nas suas melhores condições, tá longe disso. Mas eu acho que assim, o Vasco tem um norte, tem um atrativo ali pro Pedrinho colocar. Então, eu acho que também não é escasso de nome, não. Acho que teria alguns nomes, sim, melhores que o Carille no mercado. Mas aí teria que pensar também. Não veio ninguém à cabeça agora, mas aí... Acho que o sonho baixo em relação a técnico. Porque quando você coloca Coutinho e Payet no elenco, quem não gostaria de treinar Coutinho e Payet? Tem nomes melhores que o Carille. Então acho que o Vasco sonhou baixo nisso aí. Pegando um pouco do que vocês falaram, eu acho também que o Carille foi um erro. Eu acho que o Vasco tem um elenco, não digo que é bom, não sei nem se é um 11 inicial bom, mas eu acho que são assim jogadores que, se eles performarem no auge do que eles podem, o Vasco pode chegar em algum lugar. Você tem o Léo Jardim, que é um goleiro bom, eu acho que muitas vezes é colocado num patamar que ele não está, de cogitar em seleção brasileira e tudo mais, mas é um goleiro bom. Você tem um Paulo Henrique que tem bons momentos ali como lateral direito também. Você tem um João Vitor que já eu acho muito irregular. Eu acho que o grande problema do Vasco são jogadores muito irregulares. Assim, eu acho que são caras que têm um teto até. Que se todos eles ao mesmo tempo jogarem o máximo que eles podem, eu acho que o Vasco consegue montar um time legal, um time bom para disputar coisas um pouco maiores. Mas o problema é que são jogadores que o tempo inteiro eles estão jogando o pior que eles podem. Assim, o João Vitor com algumas expulsões meio bizarras, meio inexplicáveis, assim. O Oliveira falhou feio também, que chegou agora para reforçar a defesa, falhou de uma forma bizonha no gol do Volta Redonda final de semana agora. O Lucas Piton, assim, é um dos jogadores mais regulares que tem, mas também não vejo esse teto muito alto do Piton. Eu acho que é um cara nota 6 ali, ok. Aí você tem no meio campo, que eu acho que é o principal setor do Vasco, agora com a volta do Jair e com o Paulinho, vai ser um Tietchan ali que pode agregar, um Hugo Moura que fez um bom Campeonato Brasileiro ano passado, teve bons momentos, que começa a temporada mais como reserva, né, com a volta do Jair e do Paulinho, mas são caras que, como eu falei, são ali nota 6, nota 7, se eles jogarem tudo que eles podem, pode ser 8 ali e tal, e botar o Vasco para disputar alguma coisa. E você tem ali um Payet, um Coutinho, um Verratti, que são os pontos desequilibrantes, eu acho, desse time do Vasco. São realmente jogadores que podem decidir jogos e podem ganhar aqueles 3 pontos que vão fazer diferença para classificar para uma Libertadores e tudo mais. Só que, cara, quando você olha pro banco, você vê opções assim que, pelo amor de Deus, assim, que são jogadores
que você nem não é nem que não dá pra esses caras comporem elenco, assim, são jogadores que não têm nível nenhum pra jogar num time grande, assim. Você tem o Maxime que, pô, pelo amor de Deus, ano passado você tinha o Emerson Rodrigues, que é um jogador pífio. é, Até as contratações que o Vasco fez, o Adson, por exemplo, eu acho um jogador bem limitado tecnicamente também. Enfim, então eu acho que são assim, não vejo o Vasco como um time horrível assim que já entra no campeonato brigando para não cair, mas também não consigo colocar o Vasco num patamar de brigar por vaga na Libertadores justamente por isso. Eu acho que são jogadores muito regulares, que foram gastos muito dinheiro para montar um time que você tem dúvidas assim. Eu acho que esse time do Vasco é um time que você monta ali, um clube que não tem dinheiro, um clube associativo, numa época pré-SAF. Deixando bem claro que o Vasco é a primeira ex-SAF do Brasil, né? Isso é bizarro. Mas, enfim, eu acho que Coisas que só acontece com o Vasco. você gastar um dinheiro para montar um time que vai te deixar mais dúvidas do que certezas é uma preocupação. Então você gasta um dinheiro pagando um salário alto no Payet e você não sabe se ele vai decidir porque você não sabe qual Payet que vai entrar em campo. Você gasta um dinheiro para trazer o João Vitor e você não sabe se é um João Vitor bom zagueiro, que teve um momento no Corinthians, teve bons momentos com a camisa do Vasco, inclusive. Ano passado era o melhor zagueiro que o Vasco tinha, mas é um zagueiro também que pode ser expulso de uma maneira bizarra, te deixar na mão, fazer um gol contra. Você não sabe qual o time que vai entrar em campo. Enfim, eu acho que com o dinheiro que o Vasco montou esse elenco, não poderiam ter dúvidas, e essas dúvidas ainda existem. Então, assim, é um time muito irregular, de um treinador também muito irregular, que fez uma Série B ruim pelo Santos, apesar do título, apesar dos resultados, foi um trabalho bem fraco do Carille no Santos. Subiu, porque o elenco do Santos era muito melhor do que os outros. Mas, enfim, eu não ficaria muito animado para as perspectivas do Vasco, não. Eu acho que para o Vasco sonhar com alguma coisa, como eu falei, eu acho que todos os jogadores têm que estar um nível acima do que eles já demonstraram. É você esperar de que os caras joguem um futebol que eles não jogaram até agora com a camisa do Vasco, e isso eu acho meio utópico, né? Mas assim, também não acho que é um time que vai sofrer, eu acho que vai continuar na mesma ali, como foi na temporada passada, se encaixar por um momento ali, uns 2, 3 meses, como foi engatar uma sequência de vitórias ali com o São Januário, pode brigar lá em cima, e se você entrar numa espiral ali negativa de falta de confiança, vai brigar lá embaixo. Eu acho que depende muito, e isso é preocupante. Eu acho que você não saber o que esperar do seu time é preocupante, né? Mas não acho que o futuro do Vasco seja muito animador em relação a 2025, não.